Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 15 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia da Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, dos versículos de 1 a 12. Quantos paralíticos de corpo e alma você pode levar hoje aos pés de Jesus? O trecho de hoje é maravilhoso e original. Esse homem é salvo pela fé, pela garra, pela boa vontade de seus companheiros, mais do que pela própria fé. Até seus pecados estão perdoados a partir do gesto de seus companheiros. Isso nos diz quanto é importante a nossa obra para a salvação de nossos irmãos. Vale a pena lutar, vale a pena fadigar, fosse até só para salvar uma alma, mas são muito mais os que o Senhor nos confia. Não devemos parar diante da paralisia de ninguém. Jesus salva através do teu trabalho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que não havia mais lugar nem mesmo à porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não conseguiam apresentá-lo a ele por causa da multidão, abriram o teto, bem em cima do lugar onde ele estava, e pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que no seu coração pensavam: como pode ele falar deste modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar os pecados. Pelo seu Espírito, Jesus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes: Por que pensais estas coisas no vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados são perdoados? Ou levanta-te, pega a tua maca e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico se levantou e, à vista de todos, saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não conseguiam apresentá-lo a ele, por causa da multidão, abriram o teto, bem em cima do lugar onde ele estava, e pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Esse acontecimento que hoje lemos no Evangelho nos ajuda a refletir. A fé desses homens que carregam o amigo paralítico é simples e grande ao mesmo tempo. Somente o amor podia sugerir de subir no telhado e abrir a cobertura. Uma pessoa normal, que ama pouco, diria: Puxa, aqui não se passa, é impossível chegar até Jesus, não dá. Vai ser para uma outra ocasião. Pelo contrário, esses amigos não desanimam, eles nos mostram que para quem tem fé, sempre existe uma solução. Subir no telhado, quem haveria pensado nisso? Mas o amor faz rodar em dobro a sua inteligência e ela produz ideias boas.
Outra coisa importante, irmãos, que não pode ficar despercebida e comove Jesus. Esses homens não são doentes. Eles não pedem para si, mas para o amigo doente e silencioso. O homem paralítico não fala, não pede a cura, contudo recebe o máximo: a cura do corpo e o perdão dos pecados. Aqui aparece o absurdo do amor. Deus perdoa esse homem nem tanto pelo pedido que ele faz, mas pela intercessão dos amigos, pela fé dos amigos. Tudo isso nos deve fazer refletir quanto é importante a nossa obra. Esse paralítico representa todos os paralíticos de alma e de corpo que estão ao nosso redor. Se não tiver ninguém que leve essa humanidade ferida a Deus, sozinha ela não vai. Sozinha ela morre na sua tristeza e doença. Sozinha ela nunca terá um encontro com o Salvador. Irmãos, como é importante levar as pessoas para Deus, levá-las para Deus, levá-las para Jesus. Jesus cura sim, cura sempre, cura de qualquer doença, mas se ninguém leva, o milagre não acontece. E não existe desculpa para quem ama, não existe dificuldade para quem ama, não existe preguiça para quem ama. O amor tudo inventa, custasse destelhar uma casa. Quando uma pessoa fala: puxa, não se pode fazer um Yeshua, um Ruá, um Caná, porque não há uma casa, não há um espaço bom. Não sabe o que diz. Já fizemos Ruá debaixo de uma árvore. São Paulo deu seu querigma na beira de um rio para as lavadeiras. Diante disso, irmão, tudo é possível. Quando uma pessoa diz: não posso acolher os irmãos de rua porque não tenho uma casa, esquece que nós começamos sem casa nenhuma, debaixo de uma ponte, vivendo com eles. E a primeira casa que nasceu não tinha fogão, somente 2 blocos de cimento com fogo no meio, uma panela que servia para cozinhar o feijão, a mesma para o arroz e depois a mesma para cozinhar taioba, que não tinha nada mais do que isso para comer. Hoje, depois somente de 10 anos, Deus nos deu 160 casas. Inclusive, irmãos, amanhã, sábado, dia 16, inicia a missão de rua aqui na região de São Paulo. Então convidamos todos a ser generosos, igual estes homens que levaram um amigo paralítico. Imagina ir para a rua, quantos irmãos paralíticos e caídos podemos trazer aos pés de Jesus para que mudem de vida. Força, portanto, participemos com garra, com alegria, a esta missão de Rua de Janeiro. Vale a pena parar um pouco e nessa altura me perguntar: eu tenho a fé desses homens amigos do paralítico? Quantas pessoas eu já levei a Jesus até hoje? O mínimo que você possa fazer é o convite para encontrar Jesus, o convite para um retiro, o convite para um louvor, um convite para um terço, um convite para conhecer Jesus de alguma forma. Irmão, se você não tem a coragem de destelhar uma casa, pelo menos faça um convite. Faça um convite com garra, com entusiasmo, com fé, mesmo que o teu amigo paralítico não se mexa, não fale uma palavra, ou somente seja um peso para levar nas costas. Você já pensou o quanto é difícil não somente destelhar uma casa, mas também colocar em cima dela um paralítico e fazê-lo descer exatamente na frente de Jesus? Como poderia repetir hoje o que esses homens do Evangelho fizeram, esses amigos do paralítico? Irmãos, a dificuldade de fazer convites não depende da frieza de quem está ao teu redor,
mas depende do nosso coração frio, do nosso coração que não quer subir em cima dos telhados. Quem ama pouco faz poucos convites, e os faz sem convicção e sem frutos. Mas quem muito ama, convence, fosse somente pela tua ingenuidade e incansável insistência. O que hoje Jesus deseja de nós concretamente? Vamos refletir um pouco. E agora vamos ler novamente este simpático trecho do Evangelho que nos estimula a não ter medo de nada, a não pensar que não há nada de difícil para quem ama, a fazer de tudo para levar as pessoas até Jesus. Paz e alegria a todos. Vamos subir aos telhados e levar muitos para Jesus. Paz e alegria a todos. Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que não havia mais lugar nem mesmo à porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não conseguiam apresentá-lo a ele por causa da multidão, abriram o teto, bem em cima do lugar onde ele estava, e pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que no seu coração pensavam: como pode ele falar deste modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar os pecados. Pelo seu Espírito, Jesus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes: Por que pensais estas coisas no vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados são perdoados? Ou levanta-te, pega a tua maca e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico se levantou e, à vista de todos, saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei
te direi o que ainda estás a procurar, a verdade.